Dario, boa noite. Vamos começar. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo e na nova era. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era do Ouro. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era da Liberdade. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo, eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Mãe presente em nosso coração, agradecemos por esta oportunidade de servir nesse dia 26 de março de 2025, neste santuário virtual, na presença dos nossos queridos irmãos da terceira dimensão e das demais dimensões, e todos os seres que receberam o nosso convite e estão aqui participando do nosso cerimonial. Saudamos ao bem-amado Mestre Melquisedeque, da Ordem de Melquisedeque, pedindo que abençoe o nosso trabalho semanal, especialmente no dia de hoje, onde iremos trabalhar a ativação do templo interior de cada um de nós. Saudamos aos mestres ascensionados da grande fraternidade branca, Mestre Omória, Mestre Lanto, Mestra Rovena, Mestre Serapis Bey, Mestre Larion, Mestra Nada, Mestre Saint Germain e seus complementos divinos. Saudamos aos 7 arcanjos, 7 Luim e seus complementos divinos. Saudamos nossos mentores, instrutores, anjos de guarda, guias espirituais. Saudamos, enfim, a todos os seres que, mesmo não citados, irão colaborar conosco no dia de hoje. A todos saudamos e envolvemos com nosso amor incondicional. Pedimos agora que o bem-amado Arcanjo Miguel, com seus anjos da espada azul flamejante, posicione os seus anjos à nossa volta, acima de nós e abaixo de nós, formando um escudo de proteção invencível contra qualquer influência indevida que pudesse afetar o nosso trabalho no dia de hoje. Da mesma forma, pedimos a bem-amada deusa Astreia, com seus anjos da espada azul flamejante, que se posicionem para todos os encaminhamentos necessários. A todos agradecemos. Rogamos agora aos seres divinos do 7º raio, especialmente ao bem-amado Mestre Saint Germain e Deusa Pórcia da Justiça e da Oportunidade, Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista, Elohim Arturus e Diana, para que nos permitam o uso do fogo violeta. Fogo violeta da misericórdia divina, desce, 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 desce. Fogo violeta dos milhares de sóis, desce, 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 desce. Atue, fogo violeta da misericórdia divina, em nossos 4 corpos inferiores. Corpo mental inferior, corpo astral, corpo etérico, corpo físico, para que o fogo da liberdade, da transmutação, atuando sobre os nossos 4 corpos inferiores, liberte,
purifique, transmute a todos os 4 corpos para que se alinhem aos 3 corpos superiores imortais, Atma, Buddha e Manas, Divina Presença Eu Sou, Santo Ser Crístico, corpo causal, que é o nosso mental superior. Fogo violeta da misericórdia divina, envolva todos os nossos 7 corpos, libertando e ascensionando a todos os nossos corpos. Fogo violeta da misericórdia divina, em espirais flamejantes, atue agora a partir de nós, envolvendo todo o nosso ambiente, a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil, Hemisfério Sul, Hemisfério Norte, envolvendo todo o planeta Terra no fogo da liberdade, no fogo da transmutação, da purificação, o fogo da misericórdia divina. Fogo violeta, em espirais flamejantes, atue agora além do planeta Terra, indo para a nossa querida Lua, ao nosso Pai Solar, Hélios, nossa Mãe Vesta, atuando agora em todo o nosso sistema solar, indo para toda a nossa galáxia, a nossa irmã galáxia de Andrômeda, todo o sistema de galáxias, todo o universo, todos os universos, indo até o coração do Criador com a nossa gratidão pelo dom da vida e pela consciência da vida. E ao voltarmos para o nosso corpo físico, voltamos com a bênção especial do Pai Celestial, que a tudo criou e a tudo comanda. Lembremos que somos filhos do Pai e, portanto, deuses também. E precisamos, então, recordar da nossa origem divina, retornando, mantendo a emanação do fogo violeta para todos os universos e retornando lentamente para o nosso corpo físico, agradecendo aos seres divinos do 7º raio, do fogo violeta, o fogo violeta que irá reinar por 2000 anos, sob o comando do bem-amado Mestre Saint-Germain, continue flamejando a partir de nós, dentro de nós, em todos os nossos assuntos, nossa vida, nossos parentes, amigos, inimigos, toda a vida que existe no planeta Terra, em todos os planos. Obrigado, 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 obrigado. O nosso assunto hoje é a ativação do templo sagrado em nós. Todos nós já ouvimos que o nosso corpo é o templo da divindade, o templo do Espírito Santo. E é verdade, nós temos dentro de nós seres divinos. Temos a Santíssima Trindade. Temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Temos a chama trina da eterna verdade e a nossa divina presença Eu Sou, que, maior que nós, dirige um manto sagrado, nos protegendo e expulsando da nossa aura toda e qualquer impureza, ameaça, dissonância, para que o nosso corpo físico, banhado constantemente pelo fogo violeta, possa servir ao propósito divino e nós tenhamos então uma encarnação perfeita, sintonizada com o divino, com Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim fazemos para nos conectarmos com o topo da árvore da vida, as três Sefiró, Keter, Rohemá, Bimá. Estas três Sefiró representam a nossa natureza divina. E tudo que está abaixo destas três Sefiró constitui o templo, onde elas funcionam, a nossa divindade trina. Mas precisamos ativar este templo. Lembremos que o Mestre Jesus disse: o que ligamos na terra, né? Aqui embaixo, ligamos no céu. O que desligamos na terra, desligamos do céu. Então, estando na terra, precisamos fazer as ligações fundamentais para que vigorem na terra e vigorem também no céu. Enquanto não invocarmos a nossa divina presença, eu sou, a manifestação do Deus Pai Criador do Universo, Ele não nos abençoa, não porque não queira, mas porque não pedimos. Lembre que é fundamental para nós que estamos aqui em terceira dimensão, que peçamos ajuda ao alto, que batamos na porta para que ela se abra. Por que isto? Porque temos que realizar um ato ativo para que o neutro, que não impõe, mas é a fonte de tudo, possa atuar a nosso pedido. Então, se não pedirmos, não temos. Podemos e devemos pedir em oração. Então, vamos fazer a invocação ao bem-amado Mestre Melquisedeque, lembrando que ele é o sacerdote eterno do Altíssimo, não consagrado por nenhuma instituição terrena, e sim pelo próprio Criador, e foi ele que, sendo sacerdote, rei de Salém, abençoou Moisés, permitindo que Moisés realizasse toda a sua obra magnífica de criar sobre a terra uma civilização tão numerosa quanto as estrelas do céu, como Deus lhe tinha prometido. Sem a bênção de Melquisedeque, Abraão não poderia ter realizado a obra que ele realizou. Então, o grande patriarca deve a bênção a Melquisedeque. E Melquisedeque nos honra com sua presença, com sua bênção, para que ativemos esse templo sagrado. Lembremos que as religiões têm os seus templos. As mesquitas dos árabes, a sinagoga dos judeus, a igreja dos cristãos, os templos evangélicos, os terreiros das religiões africanas e assim por diante, os templos budistas. Mas chegamos uma hora onde, através do fogo violeta, que une os contrários, não é por acaso que o violeta é a junção do azul tradicional com o vermelho, que quer avançar além do tradicional. E essa junção de duas cores aparentemente contrárias dá o violeta. Esta é a era do fogo violeta, do fogo do primeiro raio azul e do sexto raio. Azul, vontade e poder, e vermelho, sexto raio da devoção.
Então temos aí o fogo violeta. Então a cor violeta abençoa e impulsiona a civilização nos próximos 2000 anos, através do bem-amado Mestre Saint Germain, deusa Pórcia, seu complemento divino, Arcanjo Ezequiel e Santa Metista, Elohim, Arturus e Diana, e todos os anjos e santos que trabalham no sétimo raio. E Mestre Melquisedeque, que nos ajuda a ativar o tempo sagrado interno, nos possibilita a dispensação para a vinda do influxo da 20ª dimensão. Lembrando que a 20ª dimensão é uma dimensão do puro amor absoluto de Deus e que pode acelerar aqui na nossa oitava física todos os nossos assuntos, todos os nossos processos, tornando-se um verdadeiro algoritmo de aceleração exponencial. Tudo que Jesus prometeu e que os grandes mestres e sábios da Kabbalah e de outras religiões prometeram que nós poderíamos fazer, agora podemos, com esse influxo da 20ª dimensão. Então vamos pedir ao bem-amado Mestre Melquisedeque que nos abençoe neste dia especial, que nos permitam sermos os receptores fiéis desta luz, desta energia da 20ª dimensão de renascimento, e que possamos ancorar essa energia da 20ª dimensão em nossos próprios corpos físicos, ativando então a presença divina dentro do nosso corpo físico. Lembrando que temos a divina presença Eu Sou, o santo ser crístico que mora em nosso coração, e o corpo causal representado por 7 círculos de luz, começando internamente pelo raio azul da vontade e poder, terminando em volta dele o raio violeta, o 7º raio. Este corpo causal constitui os tesouros que Jesus disse que poderíamos e deveríamos acumular no céu, porque lá no céu a traça não come. Todos os tesouros acumulados na terra têm uma tendência de desaparecerem, mas no nosso corpo causal não. Então precisamos que esses nossos 3 corpos superiores, a divina presença Eu Sou, santo ser crístico e o corpo causal, estejam muito ativos, representando então o templo onde a divindade, o nosso Pai, pode se manifestar sem a necessidade que frequentemos necessariamente templos de qualquer natureza. E quando formos aos nossos templos, sinagogas, mesquitas, possamos ir cada vez mais purificados, não levando para lá, na convivência com os nossos irmãos de lá, nenhuma impureza. Em vez de irmos buscar a pureza, podemos levar a pureza. A igreja, o templo, não é um local de lavagem das nossas impurezas. É um local onde devemos ir puros. E ao sairmos de cada templo, de cada igreja, sinagoga, mesquita, devemos sempre pedir ao alto
que nos posicione do lado positivo da força, porque ao sairmos desse templo exterior, saímos muito elevados, no ponto neutro, numa sensação de bem-estar, mas ao sairmos pela porta, o mundo exterior vem nos impactar, nos tentar, e se não decidirmos pelo anjo branco, estaremos por omissão ficando no anjo negro. E por isso é muito comum que quando saímos das igrejas, por não observar esta opção consciente, já saímos brigando, saímos trabalhando com o outro lado, quer dizer, perdendo completamente todo o trabalho que fizemos dentro da sinagoga dos templos. Então, esta reverência à divindade devemos cultivar dentro do nosso coração, que é o templo interior, que está sendo ativado hoje pela bênção do mestre Melquisedeque. Este templo sagrado, onde mora o Cristo, onde mora a chamatrina da eterna verdade, e ao ativarmos estas potências divinas, a nossa vida passa a ser uma vida pulsante com a natureza divina, com a natureza, a nossa mãe natureza, e com a natureza de Deus Pai, Deus Filho, que é o Deus na humanidade. Lembro que a chamatrina representa o poder, a sabedoria e o amor de Deus. Nós não podemos amar ao próximo, nem a nós mesmos, sem receber primeiro de Deus o amor que Ele nos proporciona. E por isso é que se diz, para eu poder amar, eu recebo. E amando, eu recebo mais. E, portanto, não existe uma pessoa carente de amor. Existe alguém que não encontrou alguém como destinatário do seu amor para que possa atrair mais amor e possa, em seguida, dar mais amor. Como disse São Francisco de Assis, bem-amado mestre Kuthumi, é dando que se recebe. Então, o amor de Deus, para que o recebamos, precisamos dar a nós mesmos e ao nosso próximo e também ao nosso inimigo. Lembrando que o Divino Mestre nos disse, amai também aos vossos inimigos. O amor ao nosso inimigo é até mais fácil do que o amor às pessoas amigas. Por quê? Porque para conseguir amar o inimigo, precisamos amá-lo de maneira incondicional. Não podemos esperar nada em troca, já que ele é inimigo, e amar incondicionalmente é uma dádiva divina, porque nada esperamos em troca, portanto não ficamos decepcionados quando não recebemos a retribuição. Então vamos amar de maneira incondicional, aproveitando a existência do inimigo para treinar o nosso amor incondicional. Lembrando que da 20ª dimensão, que atua nos atraindo para o divino, nos transformando astralmente e promovendo a aceleração das mudanças físicas, esta energia nos possibilita a redenção nossa e do nosso próximo, através do puro amor divino, da sabedoria e do poder de Deus. Então, vamos desistir de ter algo nosso. Vamos usufruir
eu diria até usufruir e não usufruir. Usufruindo, entramos no fluxo, porque Deus quer que o que Ele tem para nos dar nos beneficie, passe por nós e se irradie para todo o planeta Terra, todos os seres do reino mineral, vegetal, animal e humano, e também para o mundo das dimensões inferiores, os micróbios, os vírus, porque tudo que existe tem manifestação de vida e que deve ser respeitada através da nossa consciência todo abarcante. Com a consciência temos a vontade de Deus e o poder de realizar a nossa vontade. Lá em Gênesis, o que temos? O Verbo divino que veio através da consciência divina, dizendo fiat lux, e a luz se fez. Então, esse triângulo, consciência, verbo e luz, é tudo que precisamos para a manifestação de qualquer coisa em nossa vida. Consciência, verbo e luz. Mas que consciência é essa? A consciência crística. Na medida em que nós temos a consciência de que dentro de nós vive o Filho de Deus, e tendo a consciência que Ele é o caminho, a verdade e a vida para o Deus Pai, nós temos tudo o que precisamos. Com esta consciência crística, ativando, como estamos fazendo, o templo sagrado, tornando o nosso próprio corpo físico, nosso corpo etérico, nosso corpo astral e nosso corpo mental inferiores, templos, um templo unificado desses 4 corpos, para que o divino se manifeste por nosso intermédio. Deus é tão misericordioso que possibilitou que os 3 poderes divinos, o poder azul, a sabedoria dourada e o amor rosa, estejam presentes para serem a matéria-prima a partir da qual podemos construir qualquer coisa, qualquer acontecimento, qualquer objeto, tudo pode ser feito através da alquimia no coração. E Mestre Melquisedeque está presente em todos os nossos momentos para possibilitar que sejamos verdadeiramente alquimistas do fogo sagrado que mora em nosso coração. Mas vamos lembrar uma coisa muito importante. Por que na cruz de Jesus está escrita a inscrição INRI, I-N-R-I? Esotericamente, INRI significa Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas, no plano oculto, também significa Igni Natura Renovatur Integra. O fogo renova a natureza inteira. O fogo renova a natureza inteira. Significa que nós devemos ativar o nosso fogo interno e eterno, de maneira que possamos, com este fogo, transcender as limitações da nossa natureza de terceira dimensão, possamos acessar as dimensões superiores, trabalharmos de maneira triplanar, terceira, quarta e quinta dimensão, e também as dimensões como a 20ª, e este fogo, ele renova a natureza inteira. Com o uso do fogo violeta, que é um aspecto deste fogo sagrado,
o ser humano logo vai viver 120, 150, 200 anos, 300, 800 anos ou mais. Isto vai ser cada vez mais comum na medida que grandes almas estão nascendo dentro desta chama violeta para povoarem a Terra com a população que viva, o povo de Deus que vai viver o reino do céu na Terra. Mas já podemos nos beneficiar desse fogo sagrado. Agora, como todas as coisas aqui em terceira dimensão, o fogo também tem, que é positivo, também ele tem um lado negativo. Então, se nós ativarmos esse fogo para fazer a renovação da nossa natureza e de tudo que está na nossa vida, nós também podemos, de repente, usar a polaridade negativa do fogo e sermos destruidores. Destruirmos através do pensamento cáustico, pontiagudo, que fere, né? Ou a nossa palavra que fere, o nosso sentimento que fere, né? Deixando o fígado incendiado com o fogo negativo, né? Que é muito reconhecido na acupuntura. Muita gente tem fogo, mas o fogo negativo não é um fogo renovador, mas é um fogo destruidor. E sabemos que esse fogo destruidor se transforma em doenças. Então, através de um ato de vontade, amparado com uma oração, nós podemos transmutar este fogo negativo em fogo positivo. Sempre então que invocamos o fogo sagrado, nós estamos na polaridade correta e, portanto, o fogo vai nos renovar, vai renovar a nossa vida, as nossas relações, as nossas propriedades, enfim. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque a Paulinha está dizendo que a transmissão travou. Vocês confirmam isto? Vamos continuar, eu vou ver se a Ok. Obrigado, Paulinha, pelo aviso. Já troquei o tipo de internet. Adriana também. Obrigado. A unidade que está escrito lá na cruz de Jesus, Igne Natura Renovatur Integra, o fogo Igne, atuando na natureza, ele renova tudo. Então, Igne Natura Renovatur Integra. E é uma escolha nossa. Se nós não escolhermos conscientemente que o nosso fogo interno seja positivo, ele será, por omissão, negativo. E aí podemos ficar irados, com raiva, viver uma vida que vai destruindo o nosso fígado, que por extensão também o nosso rim, trabalhando, destruindo o fluxo da energia em todo o nosso corpo. Então, vamos nos lembrar sempre de sintonizar o nosso fogo na polaridade certa e não destrutiva. E essa providência é preventiva de qualquer doença, de qualquer destruição. Lembrando que, como está lá em Gênesis, tudo começa com consciência, verbo e luz. Nós somos representantes do Logos, do verbo divino. Aliás, somos células dele, porque somos divinos. Agora, a luz, a partir da qual tudo foi criado, só criou aquilo que o verbo disse para ela criar. Então, as nossas criações positivas são fruto do nosso verbo. E as criações involutivas e negativas, frutos do nosso verbo. Mas muitas vezes a criação é feita em 3 segundos.
depois a gente esquece que criou. A gente manifesta uma frase mental e a luz se enche daquela programação do verbo e automaticamente pode destruir casamentos, relacionamentos, fortunas, sonhos, tudo pode ser destruído com uma faísca elétrica no plano mental. Isto é, quando não temos consciência de usar o fogo sagrado. Lá no Japão, os artistas marciais usam uma coisa chamada kototama. O kototama também é utilizado no shintoísmo, no budismo japonês. E o que significa o kototama? Significa o espírito da palavra. E o espírito é o quê? É fogo. O espírito é fogo, porque o triângulo Keter, Horema, Binah, o topo da árvore da vida, é o triângulo do fogo. E existem palavras que já foram codificadas para verbalizar, de modo que o fogo esteja presente. Então vejam, nós precisamos trabalhar para que a nossa voz, a nossa verbalização contenha o espírito do fogo e não a água. A água nós temos muito dentro do nosso corpo e a nossa voz precisa conter o fogo. O que significa isso? Significa ter intenção naquilo que a gente fala. Tem que cuidar para que o nosso verbo, e falamos o verbo enquanto pensamento também, não seja cortante, não seja uma espada cortante que corte a nós mesmos e ao nosso próximo, que fira. Lembrando que o segundo correto caminho de Buda, o primeiro é a reta compreensão, correta compreensão, que é consciência. E o segundo é a verbalização correta. Então, sem consciência correta, sem verbalização correta, não teremos pensamentos corretos. E aí os 3 primeiros corretos de caminho de Buda, que são, com mais 4, as 7 chaves para vencermos todo o sofrimento, que são as 3 nobres verdades de Buda, né? 4 nobres verdades de Buda. Primeira nobre verdade, existe o sofrimento. A segunda, o sofrimento tem uma causa. A terceira, esta causa pode ser eliminada. E quarto, o modo de eliminação da causa do sofrimento são os 8 corretos caminhos de Buda. Esses 3 primeiros constituem a usina em que você constrói a energia para a dinâmica dos outros corretos caminhos de Buda. Quais são, ou então, os 8 caminhos de Buda? Primeiro, compreensão correta. Segundo, verbalização correta. Terceiro, pensamento correto. 4, e aí começando a dinâmica, então, eu falei 4, mas são 5 corretos caminhos de Buda que ficam dentro da roda. Então, o modo de vida, a ação correta, o modo de vida correto, a dedicação correta, a atenção correta e a meditação correta no centro da roda. O que é a ação correta? Uma ação límpida, sem ser movida a drogas, estimulantes, qualquer coisa artificial, que sejamos energizados pela pura luz divina. O que é modo de vida correto? É não ter uma profissão, um ganha-pão que implique em matar outros seres, que não seja fábrica de armas, comércio de substâncias ilícitas e tudo mais. Então, ter um modo de vida correto.
atenção correta. Precisamos, em cada coisa que fazemos, por mínima que seja, tenhamos uma atenção total. A atenção total implica em que até a coisa ruim se torne boa, porque com a nossa atenção total, a totalidade que somos vai abençoar a coisa ruim e ela se tornará boa. Lembra que Jesus falou, o que faz mal não é o que entra, mas o que sai. Então, quando estamos emitindo atenção e, portanto, energia para alguma coisa, ela se torna boa, pelo simples fato de estarmos dando uma grande atenção a ela. A atenção correta, esta é a dedicação correta, eu acabei invertendo. Então, a atenção correta seria o elemento fogo, prestar atenção na mínima coisa. Tanto que na culinária japonesa, por que se corta as coisas em pedacinhos de uma maneira ritualística, com atenção total? Porque cada pedacinho de uma cenoura, por exemplo, cortada como se fosse apontar um lápis, cada pedacinho daquela cenoura tem uma energia superior à cenoura inteira. Então, veja, uma cenoura pode ser uma refeição completa, porque cada pedacinho vai ter a energia de quem está cortando ela. Por isso que o sushi bem precisa de uma década para se preparar para esse ato de fazer o cerimonial, de fazer uma coisa com atenção total. Então eu coloquei o sétimo, agora eu vou falar do sexto. O sexto, então, é dedicação correta. Tudo que fazemos tem que ter uma dedicação correta. E o que é dedicação correta? Também uma coisa feita com amor e consciência. Tudo que fazemos por dever, devemos transmutar fazendo por amor. E no centro desta roda da dinâmica nos corretos caminhos de Buda, temos o quê? Temos a meditação correta. O que é meditação correta? É a concentração numa determinada direção, normalmente uma direção superior, para que possamos, ao focar algo lá em cima, façamos aquilo que é um princípio espiritual. Para onde dirigimos a nossa atenção, para lá vai a nossa energia, para lá iremos nós. Então, quando eu foco em quinta dimensão, eu estou indo para lá, estou mandando energia para lá e de lá receberei a bênção, a energia de lá. Então vejam que a meditação é extremamente importante e tem 84 mil formas de fazer uma meditação e uma delas pode ser até inventada por cada um de nós, ok? Então vejam que o templo interior é nos tornarmos integralmente a residência da nossa divindade, do nosso Pai, do nosso irmão, que é o Cristo, e do Espírito Santo, representado pela chama trina, e também pelo corpo causal, com os 7 raios. Assim, nos tornando um templo vivo, ambulante, nós estaremos irradiando as energias poderosas da 20ª dimensão e das outras dimensões superiores. Para todo mundo estaremos fazendo um serviço de melhora, de transmutação, o chamado Tikkun Olam na Kabbalah. Ok? Era este o recado que eu gostaria de colocar hoje. Eu fico à disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí por escrito, por favor.
Soraya, existem pessoas vamos ver aqui o que a Soraya disse. Existem pessoas ruins, por isso devemos perdoar, mas não precisamos conviver. Essa é uma pergunta muito boa, Soraya. Será que existem pessoas ruins realmente? O que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser triplanar, que vive em quinta dimensão, onde ele é um Deus, e até as dimensões superiores, em quarta dimensão, que ele é regido pelo Cristo, e no mundo físico, onde vigora a personalidade dele. Quando nós dizemos que alguém é ruim, é do mal, nós estamos querendo dizer que a natureza inferior dele precisa ainda ser transmutada. De modo que mesmo o criminoso mais violento que tenha existido na Terra, o decreto é que ele será um Buda um dia. Terá que passar por todo o processo de purificação, e quem sabe uma segunda morte que implique a perda de todas as memórias para poder recomeçar o velocímetro, né? Então, na verdade, ninguém é ruim, ninguém é imperfeito, porque o verdadeiro ser é perfeito, imortal, insuscetível de erro. Mas o seu reflexo embaixo pode ser considerado ruim, e todos nós aqui, de alguma forma, temos as nossas ruindades, temos as nossas falhas. Por isso que devemos, pelo exercício da nossa vontade, trabalhar esse templo interno para que reine nele a divindade, e com o poder da divindade nós podemos ir transmutando a ruindade que tem em nós, para que possamos não mais enxergar a ruindade que tem no outro, e sim enxergar a divindade que tem no outro. É claro que você muito bem colocou, não precisamos conviver. Realmente, enquanto não conseguimos conviver, podemos amar incondicionalmente. E, de repente, podemos continuar a conviver, ou reativar a convivência. Mas não podemos interromper o amor só porque não convivemos. Relacionamento é algo condicional. Relação depende de duas partes que se relacionam. Agora, o amor não depende de nada, principalmente o amor incondicional. Então podemos sim manter no nosso campo de força o inimigo, aquele que nos fez mal, aquele que judiou de nós. E um dia estaremos todos juntos, porque já estamos todos juntos lá em quinta dimensão. Edi, acho que o dilúvio foi uma grande mentira. Os anjos caídos continuam fazendo nós de escravidão. Será que realmente o dilúvio foi uma grande mentira? Vejam, eu aprendi que a nossa opinião, o nosso ponto de vista, não muda em nada a realidade, aquilo que realmente existe. Uma vez, fazendo uma palestra numa loja maçônica, naqueles dias abertos ao público externo, uma senhora se levantou e protestou quando eu disse quando eu falei sobre a reencarnação. Ela disse: reencarnação não existe. E eu pedi licença para ela para responder que isso não tinha importância, a opinião dela. Porque se a reencarnação existisse, não seria a opinião de qualquer um de nós que iria fazê-la deixar de existir, né? Agora, enquanto não tivéssemos a comprovação,
a lógica de cada um poderia continuar vigorando. A minha é no sentido de que existia a reencarnação, porque eu até tinha comprovado pelos meus meios, né? E quem não tivesse poderia continuar com a sua, o seu ponto de vista, até que, de repente, mudasse esse ponto de vista. Então, eu, pelo meu lado, acho que o dilúvio existiu sim. Não um dilúvio só. Eu acho que a Terra teve muitos dilúvios, não é? Mas um deles foi retratado de maneira simbólica para expressar o que Deus queria expressar. Agora, os anjos caídos realmente estão caídos, aliás, são nossos companheiros, porque nós, como almas, também caímos. Nós caímos de Rohemá, a segunda Sefirá, e os anjos caíram de Biná, a terceira Sefirá da árvore da vida. E estamos convivendo todos com os caídos. Nós somos caídos, mas estamos nos levantando aos poucos, né? E nós precisamos nos ajudar uns aos outros, aos nossos irmãos humanos e aos nossos irmãos anjos, porque sozinhos nós não podemos deixar de ser anjos caídos, né? Ok? Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Não havendo então mais ninguém, vamos encerrar o nosso trabalho no dia de hoje, rogando a vocês que, durante o nosso encerramento, procurem recordar das verdades que o plano espiritual enviou intuitivamente para cada um de vocês, lembrando da ativação do templo sagrado dentro de nós e da nossa responsabilidade em irradiar o nosso cerimonial interno para todo o planeta Terra. Lembrando que, onde quer que estejamos, o que nós vibramos pode beneficiar o mundo, se tivermos intenção disso, e podemos prejudicar o mundo se não estivermos atentos às vibrações que emitimos. Então, precisamos colaborar com o mundo com um bom verbo, um bom pensamento, uma boa vibração, ficando sempre numa frequência elevada. Ok? Vamos então respirar profundamente 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo e da era de Aquário. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo da Era do Ouro. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era da Liberdade. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai e Mãe, presente em nosso coração, Criador do Universo e de todas as coisas, agradecemos por esta oportunidade de servir neste dia 26 de março de 2025, neste santuário virtual, na presença dos nossos irmãos dos 3 planos, sob a bênção do poderoso Mestre Melquisedeque, o sacerdote Rei Eterno, e com a bênção dos bem-amados Mestres Ascensionados e seus complementos divinos, bem-amados arcanjos e seus complementos divinos, Elohim e seus complementos divinos, enfim, todos os seres que colaboraram conosco no dia de hoje. A todos envolvemos e agradecemos por nosso amor incondicional. Obrigado, 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 obrigado.
Obrigado a todos.